Bem, olá a todos, estamos em mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear, nossa aula número 21, e hoje falaremos sobre formas bilineares simétricas e antissimétricas. Bem, vamos começar falando sobre as formas bilineares simétricas. Vamos começar com uma breve motivação. Tá? Então, seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita e F uma forma bilinear sobre V. Bem, vimos na aula passada que para cada base beta de V, temos uma matriz associada a F, tá? Denotada dessa forma. Então, olha, da mesma forma como fizemos para operadores lineares, estamos interessados na existência de uma base beta, de modo que a matriz de F nessa base beta seja uma matriz mais simples possível, ou seja, uma matriz diagonal. Então, olha, na aula de hoje, nós mostraremos que tal base existe se e somente se F é uma forma bilinear simétrica. Essa é a proposta dessa nossa primeira parte de hoje. Estudar a existência de tal bases e caracterizar as formas bilineares que satisfazem essa propriedade. Elas serão as formas bilineares simétricas. Então, vamos à definição. Então, seja V um K-espaço vetorial e F uma forma bilinear sobre V. Então, dizemos que F é uma forma bilinear simétrica quando satisfaz essa propriedade. F de U, V é igual a F de V, U, para todos U e V vetores. Uma notação para facilitar, toda vez que mencionarmos as formas bilineares simétricas. O conjunto de todas essas formas bilineares simétricas sobre um K-espaço vetorial V será denotado dessa forma. Note que é praticamente a mesma definição de forma bilinear, só que com esse subíndice aqui S, para denotar simétrica. Então, esse conjunto vai denotar as formas bilineares simétricas sobre V. Explicitamente, temos esse conjunto aqui. É o conjunto formado pelas F, formas bilineares que são simétricas. Vamos ver alguns exemplos de formas bilineares simétricas, algumas propriedades e, então, provaremos o nosso teorema principal dessa seção. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Seja V um espaço vetorial real com produto interno. Então, a aplicação produto interno é uma forma bilinear, nós já vimos na aula passada, só que ela é simétrica. E isso segue exatamente da definição de produto interno. Vamos deixar isso registrado. Como eu mencionei antes, já vimos na nossa aula passada, especificamente no exemplo 4 da aula 20, que o produto interno é uma forma bilinear. E como verificar então que ela é simétrica? Bem, vamos lá, vamos à definição. Dados U e V, vetores, nós temos que o interno V, por definição de produto interno, vai ser igual a V interno U barra. Esse aqui é um dos axiomas de produto interno, da definição. Só que nós estamos em um espaço vetorial real. Então, esse produto interno aqui é um número real. Então, quando você pega o conjugado de um número real, é ele mesmo. De modo que U interno V vai ser igual a V interno U, certo? Para todos U e V vetores. E dessa forma, nós verificamos que o produto interno é, de fato, uma forma bilinear simétrica. Vamos agora ao nosso exemplo 2 da aula de hoje. Considera a seguinte aplicação, que vai do espaço das matrizes quadradas, cartesiano ele mesmo, em K. Que pega duas matrizes, A e B, e leva no traço do produto de A por B, no traço de A vezes B. Então, o que o nosso exemplo 2 diz é que essa forma bilinear, na verdade, essa aplicação é uma forma bilinear simétrica. E aqui vamos deixar registrado as ideias por trás desse exemplo. Primeiramente, é fácil verificar que
que essa aplicação é de fato uma forma bilinear. Tá? Isso segue da bilinearidade do produto de matrizes junto com a linearidade do traço. Então, verificar isso aí é bastante simples. Já a simetria segue dessa propriedade conhecida do traço, que o traço de A vezes B é igual ao traço de B vezes A para todas A e B matrizes quadradas de ordem N. Tá? Essa é uma propriedade conhecida do traço e fácil de verificar. Então, veja que imediatamente isso implica que o F de AB é igual a F de BA. Tá? Mostrando assim que a nossa aplicação é de fato uma forma bilinear simétrica. Tá? Então agora vamos para o nosso exemplo 3. Tá? O nosso exemplo 3 é um exemplo de uma forma bilinear que não é simétrica. Tá? Vou mostrar assim que nem todas as formas bilineares satisfazem essa propriedade. Então, olha, seja F uma aplicação do R2 cartesiano R2 em R definida da seguinte forma. Ele pega os vetores x, y e z, w e leva em x vezes w menos y vezes z. Tá? Então, o que o nosso exemplo 3 diz é que a f é uma forma bilinear que não é simétrica. Tá? A verificação de que f é bilinear é fácil verificar, fica como exercício. Tá? Vamos focar aqui no fato de que ela não é simétrica. Ou seja, vamos exibir dois vetores no R2, tais que a propriedade de simetria não é satisfeita. Então, olha, nota o seguinte, que o f de 1,21 é igual a menos 1. Tá? Basta jogar esses valores aqui. Tá? Vai ser igual a menos 1. Agora, inverte a ordem. Tá? O f de 21,11, coloca aqui, vai dar exatamente 1. De modo que o f de 1121 é diferente do f de 21,11. Tá? Mostrando assim que essa forma bilinear não é simétrica. Tá? Então, ok. Nós já vimos alguns exemplos de formas bilineares simétricas e outras que não são simétricas. Agora, para conhecer um pouquinho mais sobre essa noção, essa noção de forma bilinear simétrica, vamos ver aqui algumas das suas propriedades. Tá? Então, olha, seja V um K-espaço vetorial, beta uma base de V e F uma forma bilinear sobre V. Então, a nossa primeira propriedade, ela diz o seguinte, ó, que o conjunto das formas bilineares simétricas é um subespaço do espaço das formas bilineares sobre V. Tá? E esse subespaço ele é chamado espaço das formas bilineares simétricas sobre V. Então, veja, essa propriedade de 1 nos diz o seguinte, ó, que a soma de duas bilineares simétricas é simétrica e o produto por escalar um escalar vezes uma forma bilinear simétrica ainda é simétrica. Tá? A nossa propriedade 2. A nossa propriedade 2 ela facilita bastante na hora de você verificar se uma dada forma bilinear é ou não simétrica. Ela diz o seguinte, ó, f, que já é uma forma bilinear, ela é simétrica, aqui o S, ó, ela é simétrica se somente se f de uv é igual a f de vu para todos u e v em beta. Quem é beta, olha, uma base de v. Então, o que a nossa propriedade 2 diz é que, olha, para você verificar se uma forma bilinear é simétrica, basta você verificar nos elementos da base, de uma base do espaço. Tá? Então, isso simplifica bastante, claro, dependendo do caso. Então, vamos à nossa terceira propriedade. Nossa terceira propriedade diz o seguinte, ó, se a característica do corpo K for diferente de 2, tá? F for uma forma bilinear simétrica e com a seguinte propriedade, ó, que f de u, u é igual a zero para todo vetor u, então essa forma bilinear tem que ser a nula. Tá? Essa propriedade 2 aqui, aliás, essa propriedade 3 vai ser bastante útil, tá? Nós a usaremos ainda hoje. Tá? Então vamos agora para a nossa última propriedade dessa lista.
que é uma caracterização bastante interessante. Tá? Já que estamos comparando formas bilineares com operadores, então vamos usar a mesma linha que nós já fizemos com alguns operadores em aulas passadas e caracterizar a forma bilinear pela sua matriz. Então, olha, assuma que a dimensão do espaço é finita, então as seguintes sentenças são equivalentes. Tá? F é simétrica se somente se a sua matriz com respeito a qualquer base do espaço V é uma matriz simétrica, se somente se F com respeito a alguma base do espaço V é uma matriz simétrica. Tá? Vejam que nós já fizemos, já enunciamos e provamos propriedades similares para alguns tipos especiais de operadores. Tá? Essa quarta propriedade aqui também vai ser bastante útil, também será mencionada e usada na nossa aula de hoje. Tá? Essas quatro propriedades, tá, são bastante elementares, tá? Segue quase que imediatamente das definições envolvidas, tá? Então elas serão deixadas como exercício, tá, para vocês. Tá? A nossa proposta aqui é focar em alguns resultados um pouco mais elaborados. Tá? Então, vamos a ele. Tá? O nosso teorema 1 da aula de hoje, que diz o seguinte, ó, seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita, n maior ou igual que 1, onde a característica do corpo é diferente de 2, tá? E F é uma forma bilinear simétrica sobre V. Então, o que o nosso teorema 1 garante é que existe uma base ordenada beta, formada pelos vetores V1 e Vn, tais que a matriz de F na base beta é uma matriz diagonal. Tá? Ou seja, tá, em outras palavras, isso quer dizer que F de VI, Vj é igual a zero para todo I diferente de J. Ou seja, os elementos de fora da diagonal principal são todos nulos. Tá? Então, note que esse resultado ele resolve o nosso problema em um dos lados. Tá? Ele diz, olha, toda forma bilinear simétrica, ela pode ser representada por uma matriz diagonal. Aí, se você prestou atenção na nossa última propriedade enunciada no slide anterior, ela resolve o outro problema. Tá? Se uma forma bilinear tiver uma matriz diagonal, ela vai ser simétrica. Mas isso aí nós deixaremos registrado como um corolário. Tá? O importante é que esse nosso teorema ele resolve, digamos assim, a parte mais difícil do nosso problema da motivação. Ela diz, olha, todas as formas bilineares simétricas podem ser representadas por uma matriz diagonal. Tá claro sobre essas hipóteses. Então, vamos à demonstração. Tá? O que nós usaremos aqui vai ser indução sobre a dimensão do espaço. Tá? Então, para isso, primeiramente, podemos descartar o caso em que f é a função, é a aplicação nula. Tá? Se f for a aplicação nula, então ela pode ser representada pela matriz nula, que obviamente é uma matriz diagonal. Tá? Então, sem perda de generalidade, podemos assumir que f é não nula. Então, olha, se ela é não nula, pela nossa propriedade 3 de formas bilineares simétricas, isso quer dizer que f de u, u vai ser diferente de zero para algum u, para algum vetor u no espaço. Tá? Porque nós estamos sobre todas as hipóteses da nossa propriedade 3. Se ela tivesse a condição da diagonal nula, que é chamada essa propriedade, f de u, u igual a zero para todo u, se ela tivesse essa propriedade, ela seria a função nula, tá? Pela propriedade 3. Só que nós já estamos assumindo que f é não nula. Tá? Então, existe algum elemento, vou colocar aqui entre aspas, na diagonal, que não anula a f. Esse elemento eu vou chamar de V1. Tá? Então, deixa eu recapitular aqui. Pela nossa propriedade 3, de formas bilineares simétricas, vai existir um vetor V1, tal que f de V1, V1 é diferente de zero. Tá? Mais uma vez, vai deixar registrado. Se isso aqui fosse falso,
Tá? Se f de v1,v1 fosse igual a zero para todo v1 vetor no espaço, então a nossa propriedade 3 iria garantir que a função, que a nossa forma bilinear seria nula, que contradiz a nossa hipótese. Tá? Então, existe um v1 com essa propriedade. Ótimo. E, de fato, esse v1 vai ser o nosso primeiro vetor da base. Então, ó, note o seguinte, se para o caso base da indução, se n for igual a 1, o resultado é imediato. Por quê? A matriz de f com respeito a qualquer base vai ser uma matriz quadrada de ordem 1, que é, obviamente, uma matriz diagonal. Então, assuma que n é estritamente maior que 1 e que o resultado é válido para formas bilineares simétricas sobre k espaços vetoriais de dimensão n menos 1. Tá? Mostraremos que o resultado vale para a dimensão n. Então, para isso, olha, toma W igual ao gerado pelo V1, tá? Esse V1 aqui em cima, e W' o seguinte conjunto, formado pelos vetores V, tal que f de v, v1 é igual a zero. Tá? É fácil ver que esse conjunto W' é um subespaço de V. Tá? Isso aí segue pelo fato de que o W' é não nulo. Obviamente, o vetor nulo satisfaz essa propriedade. E pela linearidade da f na primeira entrada, você verifica facilmente que o W' satisfaz a condição de ser subespaço de V. Então, ótimo, nós temos W e W' subespaços de V. Então, olha, nós afirmaremos o seguinte, que o V é igual à soma direta do W com o W'. Ou seja, o W e o W' são independentes e o W mais o W' coincide com todo o espaço V. Tá? Então, é isso que nós vamos verificar. Então, primeiramente, mostraremos que eles são independentes. Para isso, eu vou pegar um vetor na interseção, ou seja, vou pegar um V em W interseção W'. Tá? Como o V está em W, então ele é um múltiplo do V1, ou seja, ele é da forma lambda vezes V1, tá? Para algum lambda escalar. E como ele está no W', então, olha, f de V, V1 é igual a zero. Agora, eu noto o seguinte, ó, que lambda vezes f de V1, V1, pela linearidade na primeira entrada da f, você pode passar o lambda para dentro e vai ficar f de lambda vezes V1, V1, só que lambda vezes V1 é o próprio V, substitui, mas por hipótese, f de V, V1 é igual a zero. Então, nós temos essa igualdade. Tá? Logo, esse produto é igual a zero. Mas nós sabemos que f de V1, V1 é diferente de zero. O V1 já foi tomado com essa propriedade. Tá? Então, isso implica, como estamos em um corpo, isso implica que o lambda é igual a zero. Tá? Aqui, pessoal, foi só um erro de digitação. Isso implica que, no caso, que o lambda é igual a zero. Tá? Então, substitui essa informação aqui e você vai obter que o V é o vetor nulo. Tá? Dessa forma, nós mostramos, então, que essa interseção é o subespaço trivial nulo e, portanto, o W e o W' são independentes. Tá? Agora mostraremos que a soma deles coincide com todo o espaço V. Para isso, ó, pega um vetor V arbitrário no espaço e considera o seguinte vetor. Vou chamar de U o vetor dado da seguinte forma, como sendo V menos f de V1, V1, o inverso de f aplicado em V1, V1, tá? A menos 1, vezes f de V, V1, vezes V1. Tá? Note que você está pegando V menos um múltiplo do V1. Tá? Isso aqui é um escalar, isso aqui também é um escalar, e esse escalar aqui está bem definido porque o f de V1, V1 é não nulo. Então, ok. Agora, nota o seguinte, ó, que f aplicado em U, V1, tá? Substitui o U por essa expressão e usa a linearidade da f na primeira entrada. E aí você vai ter essa igualdade aqui. Ó. Isso aqui vai ser igual a f de V, V1 menos f de V1, V1 a menos 1 vezes f de V1, V1 vezes, aliás, f de V, V1 vezes f de V1, V1.
Então, ó, primeiro, esse carinha vezes esse vai dar 1. Tá? Restando apenas esse aqui, ó, f de v1, f de v, v1. Então, vai ficar f de v, v1 menos f de v, v1. Tá? Dando exatamente 0. Dessa maneira, nós mostramos que o f de u, v1 é igual a 0, implicando assim que o u pertence ao w', tá? Por definição do w'. Então, olha, você tem aqui um múltiplo do v1 e você tem aqui um vetor, um múltiplo do v1, portanto ele está em w, e aqui você tem um vetor em w'. Tá? Então, pega esse múltiplo do v1, passa para o outro lado e você vai ter exatamente essa expressão. V vai ser igual a um múltiplo do v1 mais um elemento do w'. Esse múltiplo do v1 está em w. Tá? Lembra, o w é o subespaço gerado pelo v1. E o u, nós acabamos de verificar, está no w'. Portanto, essa soma está em w mais w', ou seja, v pertence a w mais w'. Mas o v foi tomado de forma arbitrária em v. Tá? Mostrando assim que o v é igual ao w mais w'. Como w e w' são independentes, foi o que a gente verificou aqui em cima, então essa soma é uma soma direta. Tá? Concluindo assim a nossa afirmação. Então, ok, mostramos que o v é igual a w mais w'. Para que isso vai servir? Bem, olha, isso vai servir para um argumento de dimensão. Tá? Como o w e w' são independentes, tá? E a soma deles dá o v, então aplicando o nosso teorema 1 da aula 9, que é a aula exatamente que nós trabalhamos subespaços independentes, isso implica que a dimensão do w' vai ser igual à dimensão do v menos a dimensão do w. Mas lembra, o w ele é o subespaço gerado pelo v1, um vetor não nulo. Então ele tem dimensão exatamente 1. Logo, a dimensão do w' vai ser igual a n menos 1. Aqui. Então, ótimo, nós obtemos um subespaço, ou um espaço, de forma geral, de dimensão n menos 1. Então, olha, o que nós fazemos aqui é restringir a nossa forma bilinear f ao w' cartesiano w'. Fazendo essa restrição, tá, considerando o f restrito ao w' cartesiano w', essa restrição ainda é uma forma bilinear, tá? Ainda vai continuar sendo linear em ambas as coordenadas, e simétrica. Tá? Se satisfaz a simetria para todos os vetores em V, então satisfaz para todos os vetores em W', que é um subespaço do V. Tá? Então, olha, essa restrição aqui ela é uma forma bilinear simétrica sobre W', e W' é um K-espaço vetorial de dimensão n-1. Então, nós estamos com todas as hipóteses aqui, nós estamos na posição correta de aplicar a nossa hipótese de indução, tá? Sobre o f restrito a w' cartesiano w'. Tá? Então, olha, a hipótese de indução ela garante a existência de um beta', tá? Uma base do w', ou seja, possui n-1 vetores. Esses n-1 vetores eu vou chamar de v2 até vn, tá? Com a seguinte propriedade, ó, que a matriz da restrição com respeito a essa base beta é diagonal. Tá? Essa é a nossa hipótese de indução. Tá? Então, isso implica que, olha, para todos i e j de 2 a n, com i diferente de j, como essa matriz é diagonal, nós temos que a restrição aplicada em vi, vj é igual a zero. Tá? Para todos i e j variando de 2 a n, com i diferente de j. Tá? Só que a restrição de f é igual à própria f, para esses valores. Tá? Então, olha o que nós conseguimos até agora. Nós conseguimos vetores v2, vn, tá? Em w', tá? Tais que f de v1, vj é igual a zero. Tá? Para todo i é diferente de j, com i e j variando aqui, tá? De 2 a n. Só que nota o seguinte, o beta', por ser uma base w', está contido em w'. Por definição,
os vetores que estão em W' satisfazem essa propriedade aqui, ó, f aplicado no vetor de beta', vírgula V1 é igual a zero. Tá? Foi dessa forma que nós definimos o W', com essa propriedade. Tá? Mas a f é simétrica, então isso quer dizer que f de V1, vírgula Vi também é igual a zero. Então, olha aqui, ó. Nós temos essa propriedade, tá? Para todo i j de 2 a n, com i diferente de j, e agora nós completamos com essa propriedade aqui. Tá? Isso aqui vale para todo i de 2 a n. Então, se você juntar essa condição com essa aqui, você vai ter exatamente isso aqui, ó, que f de vi e vj vai ser igual a zero para todo i diferente de j, com i variando de 1 a n. Tá? Essas igualdades aqui permitem que a gente adicione o índice i igual a 1 nessa condição aqui. Tá? Então, veja o que nós conseguimos até agora. Nós conseguimos n vetores com essa propriedade. Tá? Que f de vi e vj é igual a zero para todo i diferente de j. Para concluir, basta mostrar que esses n vetores são, de fato, uma base para o espaço V. Para verificar isso, note o seguinte, ó, que f de V1, V1 é diferente de zero, o V1 já foi tomado com essa propriedade, então isso implica que o V1 ele não pertence ao W', tá? Não satisfaz a propriedade para estar no W'. E o W' é gerado pelo beta', já que o beta' é uma base dele. Então isso implica que se você pegar e unir o beta' com o conjunto unitário formado pelo V1, você vai ter um conjunto Li. Tá? Então eu vou chamar de beta, essa união de conjuntos, que vai resultar em um conjunto Li com exatamente n vetores. Como a dimensão do espaço é igual a n, então esse conjunto Li, na verdade, é uma base do espaço. Tá? Mostrando assim que o beta, formado por esses vetores, é uma base do espaço com a propriedade desejada, ou seja, satisfaz essa propriedade aqui, ó. F de Vi e Vj é igual a zero para todos i diferente de j, ou seja, a matriz de F com respeito a essa base é uma matriz diagonal, porque todos os elementos fora da diagonal principal são iguais a zero, tá? Por conta dessa propriedade. Tá? Mostrando assim, concluindo assim a demonstração do nosso teorema 1. Antes de explorarmos algumas consequências desse nosso teorema 1, vamos deixar registrado aqui a seguinte observação. Tá? O nosso teorema 1 ele não é válido quando a característica do corpo for igual a 2. Tá? Algumas pessoas podem ter ficado incomodadas com aquela hipótese sobre a característica do corpo, mas ela ainda assim é muito geral. A característica diferente de 2, então inclui característica 0. Então você pode tomar K igual a R, K igual a C. Então essas hipóteses ainda estão bem mais gerais do que quando trabalhamos com produto interno. Tá? Mas mesmo assim, para não deixar nenhuma lacuna, vamos verificar que o nosso teorema ele não é válido com essa hipótese. Tá? Você não pode tirar a hipótese sobre a característica do corpo. Tá? Então, mostrando assim que o nosso teorema foi enunciado da forma mais geral possível. Então, vamos verificar isso aí. Para isso, seja K um corpo de característica 2 e considere a seguinte aplicação. F de K ao quadrado, cartesiano K ao quadrado em K, dado da seguinte forma. F de xy, vírgula, zw igual a x vezes w mais y vezes z. Tá? É fácil verificar que essa aplicação é de fato uma forma bilinear simétrica sobre o K ao quadrado. Porém, dado qualquer vetor xy em K ao quadrado, nós temos que f de xy, vírgula xy, por definição vai ser xy mais xy, tá? Usando essa definição, só que isso aí vai dar 2xy. Como estamos em um espaço sobre um corpo de característica 2, isso aqui vai ser igual a zero, implicando assim que f de xy, vírgula xy vai ser igual a zero, qualquer que seja o vetor xy escolhido em K2. Então, guarda essa informação. Agora, olha, se por acaso o nosso teorema 1 fosse válido
para essa forma bilinear simétrica, então existiria uma base que eu vou chamar, formada pelos vetores U e V, tá, de K2, tal que F, nessa base beta, seria uma matriz diagonal. Em outras palavras, F de UV seria igual a F de VU, ambos seriam iguais a zero, pelo fato da matriz ser diagonal. Tá? Só que pelo que verificamos aqui em cima, tá? F de UU e F de VV, ambos são iguais a zero. Tá? De modo que a matriz de F, com respeito à base beta, seria a matriz nula. Tá? Mostrando assim que F seria a aplicação nula, que é um absurdo, porque obviamente a nossa aplicação F não é nula. Tá? Então isso mostra, esse absurdo foi gerado por assumir que a aplicação F satisfaz a tese do nosso teorema, ou seja, que possui uma base beta, tal que F na base beta é diagonal. Tá? Conclusão, a nossa aplicação F ela não satisfaz o nosso teorema 1. Tá? Mostrando assim que a hipótese, mostrando assim que o nosso teorema ele não é válido sob essa hipótese, tá? Quando a característica do corpo é igual a 2. Tá? Então, fechando essa observação, em conclusão, o nosso enunciado é o melhor possível. Tá? Agora vamos explorar duas consequências do nosso teorema. Tá? O nosso corolário 1, que vai ser uma consequência imediata e que vai responder o nosso questionamento na motivação do início da aula. Tá? Então, seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita, n maior ou igual que 1, onde a característica do corpo K é diferente de 2, e F é uma forma bilinear sobre V. Então, o que o nosso corolário 1 diz é que F é simétrica se somente se existe uma base beta, tal que F na base beta é uma matriz diagonal. Tá? Mostrando assim, nosso corolário 1 diz que as formas bilineares que podem ser, eu vou usar entre aspas, diagonalizáveis, as únicas formas bilineares que podem ser diagonalizáveis pelo nosso corolário são as formas simétricas. Essencialmente, é o que diz o nosso corolário 1. E como a gente verifica isso aí? Bem, isso aí é uma junção do que a gente já desenvolveu até agora na nossa aula. É uma consequência imediata do teorema 1. Tá? O nosso teorema 1 ele nos dá a ida dessa equivalência. Tá? Se F é simétrica, então existe uma base beta com essa propriedade. Tá? Já a nossa propriedade 4 de formas simétricas garante que a matriz... deixa eu ver aqui, nós estamos falando agora da volta. Certo? Se existir uma base beta com essa propriedade, então essa matriz aqui, em particular, sendo diagonal, em particular, é uma matriz simétrica. Tá? Sendo simétrica, você pode aplicar a nossa propriedade 4 de formas bilineares simétricas, garantindo assim que a F é uma forma bilinear simétrica, mostrando assim a volta do nosso corolário e fechando a demonstração dele. Tá? Como segunda consequência do nosso teorema 1, nós temos o corolário 2, que diz o seguinte, se A é uma matriz simétrica de ordem n, quadrada de ordem n, com entradas sobre o corpo K, onde K tem característica diferente de 2, então o nosso corolário 2 garante o seguinte, que existe uma matriz P invertível, tal que a transposta de P vezes A vezes P é uma matriz diagonal. Tá? Note que esse corolário ele lembra um pouco um dos corolários da nossa aula 19, do teorema espectral. Tá? Mas olha que esse corolário aqui está sendo enunciado de uma maneira bem mais geral. Tá? Lá naquele resultado nós tínhamos também... ele era um pouco mais restrito, mas ele também te dava um pouco mais. Tá? Ele te dava uma matriz que não era só invertível, ela era ortogonal. Aqui nós estamos com hipóteses mais frouxas, mas também estamos entregando um pouco menos. Tá? Então, uma coisa compensa a outra. Então, ok, vamos à demonstração desse corolário.
tá? Seja V um K espaço vetorial de dimensão n e beta a base canônica do espaço das matrizes quadradas. Tá? Então, olha, o nosso teorema 2 da aula passada, ela garante que existe uma forma bilinear F com a seguinte propriedade, ó, que a matriz de F nessa base beta é igual à matriz A. Isso segue porque o nosso teorema 2 da aula passada, ele garante uma bijeção, melhor dizendo, um isomorfismo entre esses espaços aqui, ó, entre o espaço das formas bilineares e o espaço das matrizes quadradas, tá, de ordem n. Tá? Se é um isomorfismo, em particular é sobrejetor, então estou usando aqui a sobrejetividade. Então, ok. Note o seguinte, ó, F é uma forma bilinear, tá, com essa propriedade, ó, que F com respeito, que a matriz de F com respeito à base beta é igual à matriz A, só que a matriz A, por hipótese, é uma matriz simétrica. Então, olha, usando novamente a nossa propriedade 4 de formas bilineares simétricas, nós temos que F é uma forma bilinear simétrica. Tá, então, olha, se é uma forma bilinear simétrica, nós estamos no espaço de dimensão finita n, a característica do corpo é diferente de 2, então nós estamos sobre todas as hipóteses do nosso teorema 1. Tá? Então, aplicando o nosso teorema 1, ele garante a existência de uma base beta de V, tal que F na base beta é uma matriz diagonal. Agora vamos relacionar essas duas matrizes. Tá? Essa relação ela é dada pela nossa propriedade 2 de matrizes de formas bilineares na aula passada. Então, olha, toma P como sendo a matriz de mudança de base, de alfa para beta. Então, essa propriedade 2, ela garante que a matriz de F na base alfa vai ser igual a transposta de P vezes a matriz de F na base beta vezes P. Tá? Essa foi uma das propriedades enunciadas e provadas de matrizes de formas bilineares, tá? Da nossa aula passada. Então, ótimo. Agora é só juntar aqui o que você tem. Quem é essa matriz aqui? Ó? A matriz de F na base beta é a matriz A. Então, olha, o que nós conseguimos é que a transposta de P, nós conseguimos uma matriz invertível, tá? A P, já que ela é uma matriz de mudança de base, então ela é invertível, com a seguinte propriedade, ó, transposta de P vezes A vezes P é igual a essa matriz aqui, que nós já sabemos que é uma matriz diagonal. Tá? Então, dessa maneira, nós encontramos a matriz P com a propriedade do nosso corolário e assim demonstramos o nosso corolário. Tá? Fechando assim a demonstração do corolário 2 e a nossa primeira sessão da aula de hoje. Tá? Agora nós falaremos sobre as formas bilineares antissimétricas. Assim como na sessão passada, vamos fazer uma breve motivação. Então, seja V um K espaço vetorial de dimensão finita, F uma forma bilinear sobre V. Então, olha, veremos muito em breve que as formas bilineares antissimétricas, elas são o total oposto das formas bilineares simétricas. Tá? Então, como nós caracterizamos as formas bilineares que possuem uma representação matricial como sendo a matriz diagonal, são apenas as formas bilineares simétricas, e as antissimétricas são o total oposto delas, então elas não vão possuir, tá, uma representação matricial como uma matriz diagonal. Tá? Mas mesmo elas não tendo essa representação, mesmo assim, nós ainda podemos buscar uma representação matricial dessas formas bilineares que seja o mais simples possível. Tá? E o que é que eu quero dizer com essa representação mais simples possível? Tá? Nós vamos dar duas respostas para esse questionamento. Tá? Ou seja, que questionamento é? Encontrar uma base beta, tal que a matriz de F na base beta, embora não seja diagonal, ela possui essa forma simples. Essa forma simples ela vai ser representada de duas formas. Primeiro, nós mostraremos que mesmo essa matriz aqui não sendo diagonal,
nós ainda podemos escrevê-la como uma diagonal em blocos. Tá? Isso é o que o nosso Teorema 2 vai garantir. Tá? E outra coisa, o nosso último corolário de hoje, ele vai garantir que essas matrizes elas podem ser representadas que essas formas bilineares, melhor dizendo, podem ser representadas por meio de matrizes antidiagonais. Tá? Se a matriz diagonal é, por definição, uma matriz que todos os elementos fora da diagonal principal são iguais a zero, uma matriz antidiagonal é uma matriz tal que todos os elementos fora da diagonal secundária sejam todos iguais a zero. Essa é uma matriz antidiagonal. Tá? Então, ok, essa é a nossa proposta, tá? Apresentar essas formas bilineares antissimétricas e ir em busca de uma representação matricial mais simples possível. Então, vamos à definição. Tá? Você já vê um K-espaço vetorial, F uma forma bilinear sobre V. Então, dizemos que F é antissimétrica se satisfaz a seguinte propriedade. Ó. F de U, V é igual a menos F de V, U. Tá? Para todos U e V vetores no espaço. Tá? Também, para simplificar a nossa notação, vamos estabelecer o seguinte. Ó. O conjunto de todas as formas bilineares antissimétricas sobre um K-espaço vetorial V será denotado dessa forma, tá? Como B de V, K, com esse subíndice aqui, ó, A, tá? Fazendo referência ao antissimétrica. Então, seguindo o mesmo modelo da seção anterior, vamos apresentar aqui alguns exemplos de formas bilineares antissimétricas, vamos ver algumas propriedades, enunciar algumas propriedades, aí depois vamos partir para a abordagem de resultados mais avançados. Para isso, nós vamos apresentar mais algumas definições, tá, para poder apresentar os resultados mais adiante. Então, vamos lá, vamos ver aqui mais alguns exemplos. Aqui, só para deixar registrado, está de forma explícita, esse conjunto é explicitamente dado dessa forma, como sendo as formas bilineares sobre V que são antissimétricas. Então, seguindo a nossa numeração da lista de exemplos de hoje, o nosso exemplo 4, ele diz o seguinte, ó, que a aplicação determinante, dado da seguinte forma, como sendo uma aplicação de R2 em R2, de R2 cartesiano R2 em R, dado da seguinte forma, que pega o vetor xy, zw e leva no determinante da matriz com a entrada xy, zw. Tá? Essa aplicação é uma forma bilinear antissimétrica. Tá? Isso aí é uma consequência imediata das propriedades do determinante. Tá? Primeiro, o determinante é uma forma bilinear. Tá? O determinante nesse contexto aqui sobre o R2. Tá? Ele é uma forma bilinear. Tá? Por quê? As suas linhas, tá, são lineares. Pelas propriedades que a gente viu na nossa aula 1 de determinante, ele garante que as linhas do determinante são lineares. Tá? Então, você vai ter a linearidade na primeira e na segunda entrada. Tá? Além disso, nós sabemos que se permutarmos duas linhas no determinante, o determinante muda de sinal. Tá? Essa também é uma das propriedades que nós vimos na nossa aula 1. Tá? Então, isso garante que o determinante nesse contexto ele é uma forma bilinear antissimétrica. Tá? Então, está aí registrado um exemplo bem concreto de antissimétrica. Agora, no nosso próximo exemplo, vamos ver algo mais geral. Tá? A partir de dois funcionais não nulos, nós conseguimos produzir uma forma bilinear antissimétrica. Da seguinte forma, seja V, um K-espaço vetorial, G e H, funcionais lineares não nulos, tá? Sobre V. Então, a aplicação que vai de V cartesiano V em K, que pega o par de vetores U e V e leva em G de U vezes H de V menos G de V vezes H de U,
essa aplicação é uma forma bilinear antissimétrica. Então veja que esse exemplo aqui ele nos dá uma montanha de exemplos. Sempre que você tiver a partir de dois funcionais não nulos, você consegue construir, segundo o nosso exemplo 5, uma forma bilinear antissimétrica. Então, para verificar isso, e a verificação disso aí ela é bastante simples e imediata. Tá? Para você verificar que é uma forma bilinear, tá? O que você vai fazer é usar a linearidade do G e do H e as propriedades do corpo. Aí a verificação que ela é antissimétrica, essencialmente segue desse sinalzinho de menos aqui. Tá? Também é uma verificação bastante simples. Ok, temos aí uma família de exemplos de formas bilineares antissimétricas. Então agora vamos enunciar algumas propriedades. Tá? Vale destacar que essas propriedades não são apenas de formas bilineares simétricas, mas sim como elas se comportam junto com as formas bilineares simétricas. Tá? Que nós vamos comparar as simétricas e as antissimétricas. Então vamos lá, vamos ao enunciado das propriedades. Você já vê um K espaço vetorial, beta uma base de V e F uma forma bilinear sobre V. Então temos o seguinte, seguindo a mesma linha da nossa seção anterior, tá? Esse conjunto das formas bilineares antissimétricas, ele também é um subespaço do espaço das formas bilineares, tá? Sobre V. Aí esse subespaço ele será chamado de espaço das formas bilineares antissimétricas sobre V. Logo, nós temos dois subespaços aí do espaço das formas bilineares. Tá? O espaço das formas bilineares simétricas e o espaço das formas bilineares antissimétricas. Tá? Como é que esses dois subespaços se comportam? Tá bem. É o que vai responder a nossa propriedade 2 e a nossa propriedade 3. Nossa propriedade 2 ela diz o seguinte, ó, se a característica do corpo for diferente de 2, mais uma vez essa hipótese aparecendo, ela diz o seguinte, ó, que o espaço das formas bilineares ele pode ser escrito como a soma direta do subespaço das formas simétricas com o subespaço das formas antissimétricas. Em particular, esse resultado diz o seguinte, ó, se você tiver uma forma bilinear que é simétrica e antissimétrica ao mesmo tempo, tá, sobre essa hipótese aqui, então ela tem que ser a forma bilinear nula, a aplicação nula. Aí também essa igualdade aqui nos diz o seguinte, ó, que toda forma bilinear ela pode ser escrita como uma soma de uma forma bilinear simétrica com uma forma bilinear antissimétrica. Então é nesse sentido que na introdução dessa sessão da aula de hoje eu falei que as formas bilineares antissimétricas elas são o total oposto das formas simétricas. Tá? Porque se você tiver alguma aplicação bilinear que esteja na interseção, então ela tem que ser a forma nula, a aplicação nula. Qual o único caso em que esses dois espaços interagem de forma mais concreta? Bem, é o que diz a nossa propriedade 3. Diz o seguinte, ó, que se a característica do corpo for igual a 2, então esses dois subespaços coincidem. Tá? Então, nessa possibilidade aqui é a única que esses dois subespaços de fato interagem de forma mais concreta. No caso, você tem aí a melhor interação possível, eles são iguais. Vamos agora à nossa propriedade 4, que ela é bastante similar a uma das propriedades lá de formas simétricas. Ela diz o seguinte, ó, que f é uma forma bilinear antissimétrica se e somente se f de u, v é igual a menos f de v, u para todos u e v na base beta de v. Ou seja, para você verificar se uma dada forma bilinear é ou não antissimétrica, basta você verificar nos vetores da base, de uma base. Tá? Também facilita, assim como no caso de simétrica, aqui também facilita bastante na hora da verificação. Propriedade 5.
Olha, se f se anula na diagonal, ou seja, f de u, u é igual a zero para todo vetor u no espaço, então f é antissimétrica. Então, nós temos aqui uma propriedade suficiente para garantir que uma forma bilinear é antissimétrica. E a recíproca? Bem, a nossa propriedade 6 ela vai dizer que a recíproca vale com uma condição a mais, que é essa condição aqui. Se a característica do corpo for diferente de 2, então a f é antissimétrica, implica que f se anula na diagonal, ou seja, f de u, u é igual a zero para todo vetor u. E a nossa propriedade 7, também temos aqui uma propriedade bastante similar, que já foi anunciada para as formas simétricas. Ela diz o seguinte, ó, se a dimensão do espaço for finita, então f é antissimétrica se somente se f, a matriz de f com respeito a alguma base ou a toda, tá, for uma matriz antissimétrica. Tá, lembrando que é uma matriz antissimétrica, é uma matriz que é igual a menos a sua transposta. Essas noções de matriz simétrica e antissimétrica já foram foram apresentadas na nossa aula 1 da disciplina. Então, essa lista de propriedades também vai ficar como exercício para vocês. Mais uma vez, repito, essas são propriedades também bastante elementares. A maioria dos argumentos que você vai usar aqui envolvem as definições. As definições envolvidas, de simétrica e antissimétrica. Então, elas sendo propriedades mais elementares, ficarão como exercício exatamente para a gente poder focar na aula de hoje em resultados mais elaborados, indo em busca de responder a nossa pergunta da motivação. Então, ok, registrado as propriedades, antes de enunciar um resultado fundamental para a aula de hoje, que vai ser um lema, o lema da decomposição ortogonal, para poder ficar tudo bem estabelecido, poder enunciá-lo de forma precisa e poder enunciar o nosso teorema 2 de forma precisa também, vamos precisar de duas definições, que é a definição de posto de uma forma bilinear e a definição de subespaço ortogonal. Nesse slide aqui vamos tratar a definição do posto. No próximo vamos falar sobre vetores ortogonais com respeito a uma forma bilinear antissimétrica e subespaço ortogonal, também com respeito a uma forma bilinear antissimétrica. Então, ok, vamos à definição. Primeira coisa, note o seguinte, tomando V um K-espaço vetorial de dimensão finita n, beta uma base de V e F uma forma bilinear sobre V. Bem, nós vimos na nossa aula passada, especificamente na demonstração do nosso teorema 3, que a matriz da transformação FE com respeito às bases beta e beta estrela coincide com a matriz de F na base beta, e a matriz de FD em relação às bases beta e beta estrela coincide com a transposta da matriz de F na base beta. Essas igualdades de matrizes, elas implicam que essas transformações, a FE e a FD, elas possuem o mesmo posto. O que é o posto de uma transformação linear? O posto de uma transformação linear é a dimensão da sua imagem, que pode ser caracterizada como sendo o posto da matriz da transformação, com respeito a quaisquer duas bases. Então, uma vez que você tem essa igualdade aqui, isso mostra que o posto dessas duas transformações coincidem. Uma vez que você tem essa igualdade de postos, você pode definir o posto da forma bilinear da seguinte maneira. Você já vê um K-espaço vetorial de dimensão finita, F é uma forma bilinear sobre V. Então, o posto de F é definido como sendo o posto da FD, que é igual ao posto da FE. Então, você escolhe aí qual posto calcular, como eles são iguais, por essa observação aqui em cima. Então, qualquer um desses dois postos aqui, ou seja, os dois, são a definição do posto da forma bilinear F. Em resumo,
Para você calcular o posto de f, basta você calcular o posto de uma transformação linear, tá? A FE ou a FD ou a FE. Então, definido o posto dessa forma, ele vai estar bem definido, porque nós sabemos que o posto de uma transformação linear já está bem definido. Tá? Só que para os nossos resultados de hoje, vale a pena destacar aqui uma observação. Duas observações para ser mais exato. Tá? Que, dessa maneira, o posto de f ela coincide com o posto que nós esperamos usual, que seria o posto da matriz de f com respeito a qualquer base. Tá? E como é que você calcula o posto de uma matriz? Vamos relembrar aqui, o posto de uma matriz é a quantidade de linhas não nulas da sua forma escalonada. Tá? Então, o posto de f, tá? ele coincide com o posto da matriz de f com respeito a qualquer base. Tá? Isso segue dessas igualdades aqui, especificamente, se você quiser escolher uma, dessa igualdade de matrizes. Então, guarde bem essa observação aqui, nós usaremos hoje. E uma outra observação é que o posto de f é máximo, ou seja, coincide com a dimensão do espaço, se somente se a matriz de f com respeito à base beta é invertível. Tá? Isso é uma consequência do nosso teorema 3 da aula passada. Porque se o posto de f é máximo, então o posto de fd é máximo. Logo, a fd é um isomorfismo, sendo o isomorfismo em particular é injetora. Então, o nosso teorema 3 da aula passada garante que a fd é invertível. Aliás, a matriz de f na base beta é invertível. Aí, dessa maneira, nós ganhamos essa caracterização. Então, registrado esses comentários sobre o posto de uma forma bilinear, vamos agora falar sobre subespaço ortogonal, tá? E vetores também ortogonais. Tá? De maneira relativa, nós vimos em aulas anteriores relativo a um produto interno. Agora nós falaremos de uma maneira um pouco mais geral, relativa a uma forma bilinear antissimétrica, que pode ser definida de forma análoga para uma simétrica. Então, olha, vamos à definição. Você já vê um espaço vetorial, F é uma forma bilinear antissimétrica e S um subconjunto não vazio de V. Então, dizemos que dois vetores U e V são ortogonais quando ortogonais em relação a F, quando F de U, V é igual a zero. Note que isso é a mesma coisa que pedir que f de v, u também é igual a zero, já que ambos vetores diferem apenas por um sinal. E a nossa segunda definição aqui é a de subespaço ortogonal. Tá? O subespaço ortogonal a S, denotado dessa forma aqui, subespaço ortogonal a S em relação a F, é definido dessa forma, como sendo os vetores do espaço V, tais que f de v, s é igual a zero para todo vetor S. Tá? Só uma correção aqui, isso aqui é Szinho pertencente a S. Tá? Então, a definição lembra muito a nossa definição de subespaço ortogonal com respeito a um produto interno. Tá? E, de fato, você também pode definir essas mesmas coisas aqui, ó, vetores ortogonais e subespaço ortogonal, quando, ao invés de uma forma bilinear antissimétrica, você tem uma forma bilinear simétrica. Tá? Você consegue definir da mesma forma. Algumas observações aqui, tá, sobre esses conceitos. Primeiro, é fácil ver que o subespaço ortogonal a S é, de fato, um subespaço. Que o núcleo de FD é igual ao núcleo de FE e são ambos iguais ao ortogonal ao espaço todo. E se W é um subespaço de V, então se você considerar F restrito a W cartesiano W, então essa forma ela vai ser não degenerada se somente se a interseção, a W com W ortogonal, com ortogonal a W, for subespaço trivial nulo. É o que diz nosso item 3. Tá, então, registrado essas definições e essas observações, vamos ao nosso lema, tá, que vai ser de importância fundamental para os resultados que seguem.
Tá? Eu vou chamar ele de lema da decomposição ortogonal. Aí diz o seguinte, ó, seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita, onde a característica do corpo é diferente de 2, vamos manter essa hipótese, tá? E F uma forma bilinear antissimétrica não nula. Então, olha, o que o nosso lema diz é que existe uma sequência finita de pares de vetores, que eu vou chamar de V1, U1V1, U2V2, até o KVK, que satisfazem as seguintes propriedades. A primeira, f de UJVJ é igual a 1 para todo J. A segunda propriedade, f de UJ, aliás, UI, UJ, f de VI, VJ, f de UI e VJ são todos iguais a zero sempre que o I for diferente do J. Ou seja, você tem f de UJ, VJ igual a 1, certo? Para todo J, e 0 para as demais combinações que você imaginar. E a nossa terceira propriedade, que é o que dá o nome ao lema, ele diz o seguinte, que o V ele pode ser escrito como a soma direta de W1, W2, WK, mais o W0, onde os WJ, esses primeiros K, WJ, são gerados, são os subespaços gerados pelo UJVJ, ou seja, o W1 é o gerado por esse par, W2 gerado por esse, por aí vai até o WK gerado por esse. Tá? E o W0 ele tem a seguinte propriedade, ó, todo vetor dele é ortogonal a todos os JVJ, ou seja, todos esses vetores aqui. Tá? Os vetores de WJ são ortogonais a todos esses vetores. Tá? Obviamente, ortogonal a gente está falando com respeito a essa forma bilinear, já que não temos produto interno, então a única coisa que faz sentido aqui é que seja com respeito a essa forma. Tá? E além disso, se você pegar essa forma e restringir ao W0 cartesiano W0, ela vai ser a aplicação nula. Tá? Esse é o que diz o nosso lema da decomposição ortogonal. Então vamos à demonstração dele. Tá? Primeiramente, como por hipótese f é não nula, tá? Então existem o 1 e V1 vetores tais que f de 1, V1 é diferente de zero. Tá? Definição de função não nula. Tá aí. Tá? Além disso, note o seguinte, ó, que multiplicando o 1 por um escalar adequado, tá? Esse escalar seria o inverso desse valor aqui, nós podemos supor que f de 1, V1 é igual a 1. Tá? Você poderia trocar o 1 por U1', como sendo o 1 dividido por esse escalar aqui. Tá? E aí você ia ter que f de U1' com V1 seria igual a 1. Tá? Então, para simplificar a notação, vamos assumir que o f de V1 é igual a 1. Então, ótimo, nós conseguimos dois vetores com essa propriedade. Agora, ó, nós definimos o W1 como sendo gerado pelo U1V1. Agora, nota o seguinte, ó, se eu pegar qualquer vetor nesse espaço W1, eu vou chamar de W, então, por definição, existem escalares A e B, tal que o W é escrito como combinação do U1 e do V1, ou seja, A vezes U1 mais B vezes V1. Então, olha, a nossa propriedade 6 de formas bilineares antissimétricas, sendo F antissimétrica, então ela se anula na diagonal. Tá? Lembra que nós estamos com a hipótese de característica de K diferente de 2, então nós podemos aplicar a nossa propriedade 6 de formas bilineares antissimétricas, tá? Que garante, sendo F antissimétrica, que ela se anula na diagonal, ou seja, F de U, U é igual a zero para todo vetor U no espaço. Guarda essa propriedade que ela vai ser fundamental nessa demonstração. Então, daí nós temos o seguinte, ó, que f de U,U1 substitui o W por essa expressão e usa a linearidade da f na primeira entrada, então nós vamos ter essa igualdade aqui. Agora, nota o seguinte, essa parte aqui vai dar zero, f de U,U vai dar zero.
Isso acontece para qualquer vetor. Então, isso aqui dá 0. Aqui, ó, lembra, f de U1, V1 é igual a 1. Só que aqui está ao contrário, o f é antissimétrica. Então, se você inverter a ordem, vai ser menos esse valor. Então, isso aqui dá menos 1, tá? Vezes b. Então, como consequência, nós vamos ter que essa expressão aqui dá exatamente menos b. Fazendo um raciocínio análogo, nós temos que f de w, v1 vai ser igual a essa expressão, aqui vai dar 0 e aqui vai dar exatamente 1, logo essa expressão vai dar a. Então agora substitui essas informações aqui em cima. Então nós podemos escrever o w, qualquer vetor w em w1 dessa forma, como sendo f de w1, v1, u1 menos f de w, u1 vezes v1. Tá? Então, dessa maneira, você consegue obter facilmente os escalares de w como combinação de u1, v1. Tá? Em particular, isso implica que o u1 e o v1 eles são LI. Como é que você verifica isso? Faz uma combinação do u1 e do v1 como sendo igual ao vetor nulo, tá? Só que esse a e esse b aqui, nós já sabemos quem são eles, por essa conta que nós fizemos aqui em cima. Basta tomar w igual a 0 aqui. Fazendo w igual a 0, nós vamos obter que esse escalar a aqui vai ser f do vetor nulo, vírgula v1. Como f é bilinear, isso aqui dá 0. E o b vai ser menos f do vetor nulo, vírgula u1. Tá? Como f é bilinear novamente, isso aqui vai dar 0. Logo, olha, nós mostramos que se você tem essa combinação aqui dando vetor nulo, os escalares têm que ser ambos iguais a 0. Mostrando assim que esses vetores são LI. Logo, olha, o w ele é gerado por dois vetores LI. Portanto, o w1 é gerado por dois vetores LI, portanto, o w1 tem dimensão 2. Tá? Deixa guardada essa informação, que vai ser importante para nós. Então, ótimo. Vamos verificar a seguinte afirmação. Olha, o V ele pode ser escrito como W1 mais o ortogonal a W1. Lembrando aqui que o ortogonal a W1 é o ortogonal com respeito a F. Ou seja, vão ser os vetores do espaço V, tal que f de V, 1 é igual a f de V, V1, ambos são iguais a 0. Então, vamos verificar essa igualdade. Tá? Então, vamos seguir o mesmo procedimento que nós fizemos anteriormente. Vamos verificar que esses espaços são independentes, que a soma deles dá todo o espaço V. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos verificar que são independentes. Pega um vetor na interseção. Então, olha, como o V pertence a W1, então existem escalares A e B, tá? Que o V é escrito como A vezes U1 mais B vezes V1. E como ele está no ortogonal, isso implica que f de v, 1 é igual a f de v, v1. Tá? Ambos são iguais a 0. Mas olha, pelo que nós provamos anteriormente, no slide anterior, o v está no W1. Então, esse escalar A aqui ele é dado dessa forma aqui. Esse escalar B aqui ele é dado dessa forma aqui. O A vai ser f de v, v1, que nós já sabemos que por hipótese é 0. E o B é dado como sendo menos f de v, u1, que nós também já sabemos que por hipótese é 0. Então, substitui A igual a 0, B igual a 0 aqui, e você vai concluir que o vetor V é o vetor nulo. Tá? Mostrando assim que W1 e o ortogonal a W1 são independentes. Agora vamos mostrar que a soma deles de fato dá todo o espaço. Para isso, olha, toma V, um vetor arbitrário, e considera U como sendo V mais f de V1, f de V, U1 vezes V1 menos f de V, V1 vezes U1. Ou seja, você está considerando U como sendo o vetor V dado mais uma combinação do V1 e do U1 com escalares adequados. Tá? Esses escalares aqui dependendo do V.
Então vamos mostrar que esse U ele pertence ao ortogonal a W1. Para isso, vamos fazer f de U, vírgula U1, vamos mostrar que dá 0, e f de U, vírgula V1, também vamos mostrar que dá 0. Então, olha, utilizando essa igualdade aqui em cima e a linearidade da f na primeira entrada, nós temos essa igualdade aqui. Tá? Agora, nota o seguinte, que f de U, vírgula U, isso aqui dá 0. Tá? F é antissimétrica, F se anula na diagonal. Então, isso aqui dá 0, logo essa parcela aqui vai dar 0, restando apenas essa soma aqui. Agora, olha para cá. F de U1, vírgula V1 dá 1. Então, F de V1, vírgula U1 dá menos 1. Então, vai ficar, na verdade, F de V, vírgula U1 menos F de V, vírgula U1. Mostrando assim que essa subtração vai dar 0. Logo, f de U, vírgula U1 é igual a 0. Certo? Analogamente, você verifica que f de U, vírgula V1 também dá 0. Mostrando assim que U pertence ao ortogonal a W1. Tá? Então, olha, pegando essa expressão aqui e passando esse vetor para o outro lado, nós temos essa igualdade aqui. Que o V pode ser escrito como combinação do V1 e do U1 mais um vetor U que está no ortogonal a W1. Ou seja, esse carinha aqui pertence a W1, que o W1 é gerado pelo U1 e pelo V1, então esse vetor pertence ao W1, e esse vetor, nós acabamos de verificar, pertence ao ortogonal a W1. Portanto, essa soma pertence a essa soma de subespaço, ao W1 mais o W1 ortogonal. Então, olha, o que mostramos aqui é que qualquer vetor do espaço está nessa soma. Portanto, o próprio espaço coincide com essa soma. Só que esses vetores, aliás, esses espaços são independentes. Então, essa soma aqui, na verdade, é uma soma direta. Mostrando assim a nossa afirmação. Para que isso serve? Veja só, você escreveu V como essa soma aí. Então, dessa maneira, nós conseguimos escrever a dimensão do ortogonal a W1 em relação a essas outras duas dimensões. A dimensão do V e a dimensão do W1. Então, olha, isso quer dizer, consequentemente, por aquela igualdade do slide anterior, nós ganhamos que a dimensão do ortogonal a W1 vai ser igual à dimensão do V menos a dimensão do W1. Mas lembra, o W1 ele tem dimensão 2. Então, a dimensão do ortogonal a W1 é a dimensão de V menos 2. Tá? Guarda essa informação aqui, que ela vai ser importante. Então, olha, agora considera a restrição de F ao ortogonal a W1 cartesiano ele mesmo. Tá? Obviamente, vai continuar sendo uma forma bilinear e antissimétrica. Então, daí vamos ter dois casos. Tá? Se essa restrição for a aplicação nula, então você toma o W0 do nosso lema, do enunciado, como sendo o ortogonal a W1. E aí o resultado segue. Automaticamente, a lista de vetores do lema vai ser só um par. O 1 e V1, eles satisfazem a condição I e 2I. Tá? E pelo que a gente acabou de provar, tomando o W0 dessa forma, nós temos a condição 3I. Tá? Então, se isso acontece, acabou. O lema está provado. Se a restrição for não nula, então olha o que você tem. Você tem uma forma bilinear antissimétrica sobre um espaço vetorial de dimensão finita, onde o K tem característica diferente de 2. Então, você tem todas as nossas hipóteses iniciais do nosso lema. Então, o que nós podemos fazer a partir daqui? Repetir o procedimento novamente. Tá? Se essa restrição é não nula, então, olha, existem vetores U2 e V2 que estão no W ortogonal, que são LI e que satisfazem essa propriedade. Ó, F de U2 V2 é igual a 1. Tá? Por quê? Porque nós estamos exatamente com as mesmas...
essa restrição aqui satisfaz as mesmas hipóteses do início da demonstração, da F. Satisfaz as mesmas hipóteses da F. Então, nós garantimos aqui o 2v2, só que agora estamos no W1 ortogonal, já que o domínio da F é esse cartesiano aqui. Tá? Que satisfazem essa propriedade. Tá? Obviamente é para a restrição, mas a restrição coincide com a F, para esses vetores. Então, ok. Agora nota o seguinte, ó, que F de U1V1 é igual a F de U2V2, ambos são iguais a 1. Tá? O 1 e V1 já foi tomado inicialmente com essa propriedade. Agora nós acabamos de tomar o 2 e V2 também com essa propriedade. Só que, olha, o 2 e V2 eles estão no ortogonal a W1. E o 1 e V1 estão no W1. Então isso implica que F de U1, U2, F de V1, V2 e F de U1, V1 são todos iguais a 0. Tá? Dessa maneira nós temos a validade da condição I e da condição 2I do nosso lema. Como é que a gente faz para concluir? Nós temos que encontrar o W0. Então, vamos em busca dele. Então, olha, só pode acabar quando nós encontrarmos o W0. Essa é a ideia aqui. Então, ó, toma W2 como sendo gerado pelo U2V2. Tá? E exatamente como nós fizemos no caso anterior, nós podemos provar que o ortogonal a W1 é igual a W2, soma direta com o ortogonal a W2. Lembrando que o W2 são os vetores que estão no ortogonal a W2, serão os vetores que estão no ortogonal a W1 que satisfazem essa propriedade. Tá? Eles são ortogonais a U2 e ortogonais a V2 ao mesmo tempo. Tá? Mais uma vez, eu repito, nós estamos exatamente com as mesmas hipóteses, só que agora na restrição da F, mas essa restrição a F satisfaz as mesmas hipóteses da F. Então, por isso que nós podemos reproduzir exatamente as mesmas coisas para garantir a existência desses dois vetores que satisfazem essa propriedade e para garantir essa igualdade aqui de subespaços. Então, ok, com essa igualdade, nós temos o seguinte, que a dimensão do ortogonal a W2 vai ser a dimensão do ortogonal a W1 menos 2, tá? Porque a dimensão do W2 é igual a 2. Só que, olha, a dimensão do ortogonal a W1 nós já calculamos aqui em cima. É a dimensão do V menos 2. Substitui essa informação aí e nós temos que a dimensão do ortogonal a W2 vai ser a dimensão de V menos 4. Então, compara. Nessa primeira etapa, nós diminuímos a dimensão do V em 2 unidades. Nessa segunda etapa, nós já diminuímos em 4 unidades. Então, ótimo. Então, mais uma vez, vamos dividir em 2 condições. Tá? Se F restrito ao W2, ao ortogonal a W2, cartesiano ele mesmo, for nula, então toma exatamente o W0 como sendo ortogonal a W2. Tá? E aí você vai ter todas as hipóteses do lema, as 3 condições. E caso contrário? Caso contrário, você tem mais uma vez uma aplicação, uma forma bilinear antissimétrica não nula. Então aí você garante a existência de U3 e V3 com aquelas mesmas propriedades anteriores. Tá? Então você vai seguindo o procedimento. Tá? Seguindo o mesmo procedimento que nós fizemos nos slides anteriores. Só que, olha, esse procedimento, uma hora ele tem que acabar. Por quê? A dimensão do V é finita e cada etapa que nós fizemos, a dimensão desse ortogonal a WI ele vai diminuindo, conforme nós verificamos. Então, uma hora, ou você vai chegar na restrição, dando a aplicação nula, ou você vai chegar no próprio ortogonal ao WI, tendo dimensão 0. E, em particular, a restrição a ele vai dar a aplicação nula. Então, em algum momento,
pode ter certeza que você vai chegar em algum ortogonal a WK, tal que o F restrito o ortogonal a WK cartesiano ele mesmo vai ser a função nula. Tá? Na pior das hipóteses, esse carinha aqui vai ser o subespaço trivial nulo, e aí você vai ter essa propriedade de forma imediata. Tá? Então, dessa maneira, nós construímos. Olha, em cada etapa, nós vamos ganhando um par desse. O 1V1, o 2V2, até a última etapa, o KVK. Tá? Que satisfazem as três condições do nosso lema. Tá? E assim, provando ele, concluindo a sua demonstração. Então, ótimo. Esse lema aí vai ser a chave para demonstrarmos o nosso teorema 2 da aula de hoje. Vai ser o nosso resultado principal. Então, olha, ele diz o seguinte. Você já vê um K espaço vetorial de dimensão finita, n maior ou igual que 1, onde a característica do K é diferente de 2, e F é uma forma bilinear antissimétrica não nula. Anote aqui, são as mesmas hipóteses do lema. Então, o que o nosso teorema 2 garante é que o posto da forma bilinear F é par. Além disso, existe uma base beta de V, tal que a matriz de F na base beta é dada dessa forma aqui, ó, como sendo essa matriz diagonal em blocos, onde cada bloco desse C aqui é o mesmo, C, C, C. A partir de um momento vai virar matrizes nulas. Tá? Onde esse C é dado por essa matriz aqui, essa matriz quadrada de ordem 2, com entradas 0, 1, menos 1, 0. Tá? E a quantidade de vezes que o C aparece na matriz de F é igual a metade do posto de F. Tá? Então, esse é o que diz o nosso teorema 2. Veja o quão interessante ele é. Nós já entendemos no início dessa sessão que as formas bilineares antissimétricas, elas não são, em geral, sobre essa hipótese aqui, elas não são simétricas. Tá? Então, elas não podem ser representadas por uma matriz diagonal, tá? Por conta do nosso corolário 1. Então, o nosso teorema 2, ele basicamente diz, olha, ok, não dá para representar ela de uma forma diagonal, mas dá para representar ela como uma diagonal em blocos. Nota, essa matriz aqui ela é diagonal em blocos. Tá? Ela não é uma matriz diagonal, mas é diagonal em blocos, o que é muito bom também. Sabemos que uma diagonal em blocos herda muitas propriedades de uma matriz diagonal. Tá? Então vamos à demonstração desse resultado. Primeiro, vamos começar partindo do nosso lema da decomposição ortogonal, tá? Que garante a existência desses pares de vetores, o 1V1, o 2V2 até o KVK, com essas propriedades. Tá? F de UJ-VJ é igual a 1 para todo J, F de UI-UJ, F de VI-VJ e F de UI-VJ são iguais a 0 para todo I diferente de J. Além disso, você pode decompor o V como essa soma direta de W1, W2 até o WK, mais o W0, onde esses WJ são gerados por esses pares. E todo vetor do W0 é ortogonal a todos esses pares aqui. Tá? E o F restrito a esse cartesiano, ao W0, cartesiano W0, é a aplicação nula. Então, ótimo. Aqui nós temos tudo para poder construir a nossa matriz desejada e para poder concluir o posto da forma F, da forma bilinear F. Então, para isso, nós vamos construir a nossa base. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar de beta-J o conjunto formado pelo UJ-VJ, tá? Ou seja, o beta-J é uma base do WJ. Tá, eu vou tomar B0 como sendo uma base arbitrária do W0. Note que não vai importar quem são esses WIs aqui, certo? Mas para a gente vai importar quem são esses aqui. O J e VJ são esses carinhas aqui. Ó. O beta1, aliás, é formado por esse par,
o beta 2 formado por esses dois vetores até o beta k formado por esses dois vetores. O beta 0 é uma base qualquer do W0. Então, ok, nota que por essa igualdade aqui, nós temos que esses espaços aqui são independentes. Então, olha, o nosso teorema 1 da aula 9 garante que se você pegar um conjunto LI aqui, um conjunto LI aqui, pegando um conjunto LI em cada um desses subespaços, juntar eles, unir eles, você vai ter como resultado um conjunto LI. Por essa igualdade aqui, nós temos que a cardinalidade desse conjunto LI, que nós obtemos juntando todos os outros, vai ter a mesma quantidade de elementos que a dimensão do espaço. E, portanto, vai ser uma base para o espaço. Tá? Então, se você tomar beta como sendo a união de beta 1, beta 2, beta k, junto com beta 0, você vai ter uma base para o seu espaço V. Explicitamente, essa base beta é dada dessa forma aqui, sendo formada pelos vetores U1, V1, U2, V2, UK, VK, até os WI, W1 até o WS. Então, ótimo, essa é a base escolhida. O que nós vamos fazer agora é verificar que a matriz de F com respeito a essa base dá a matriz do enunciado. Então, vamos lá, seja V, um vetor qualquer dessa base. Então, vamos analisar como é que vai ficar as entradas da base, da matriz de F com respeito a essa base. Então, para isso, eu vou pegar o primeiro vetor dessa base, tá aqui, o U1, vou fazer F de U1 com os demais vetores dessa base e ver o que vai dar. Ou seja, eu vou estudar a primeira linha dessa matriz. Então, F de U1, V vai ser igual a 1 se o V1, aliás, se o V for igual a V1. Essa foi a propriedade, foi dessa forma que nós tomamos o V, essa propriedade garantida pelo lema da decomposição ortogonal. Tá? E ela vai ser zero para todos os demais vetores da base. Tá? Mais uma vez, pelas propriedades, olha, I, 2I e 3I. Tá? Se você substituir aqui o V por qualquer um desses vetores, até aqui com exceção do V1, vão ser todos iguais a zero. Quando você pegar agora os vetores daqui, também vão ser todos iguais a zero. Porque os vetores do W0 são ortogonais a todos esses demais vetores aí da base. Então, seguindo, se você pegar agora o segundo vetor da base, o V1. Então, olha, ele vai ser igual a menos 1, tá? Se o V for igual a U1. Tá, porque F de U1, V1 dá 1. Então, se você troca a posição, como F é antissimétrica, você vai mudar o sinal. Então, vai dar menos 1. Tá? E vai dar 0 nos demais vetores da base. Tá? Então, dessa forma, você acabou de construir a segunda linha da sua matriz. E você segue até chegar no UK, VK. Tá? O F de UK com V vai ser 1 se V for igual a VK, e vai ser 0 se V for diferente de VK, e F de VK, V vai ser menos 1 se V for igual a UK, e 0 se V for diferente de UK. Tá? Veja que nós estamos... isso aqui vai valer... Essas condições aqui são dadas em pares. Tá? Para o 1, V1, depois o 2, V2, até o K, VK. Então, nós estamos aqui na nossa linha 2K. A partir da linha 2K mais 1, nós temos isso aqui. Vamos começar a testar os vetores do W0. Só que se você pegar o vetor do W0 com qualquer outro vetor desses aqui da base, vai dar igual a zero. F de WI com qualquer outro vetor da base vai dar zero. Primeiro, porque esses vetores são ortogonais a todos esses aqui. Tá? E eles são ortogonais entre si. Por quê? Porque F restrito a W0 é a aplicação nula. Tá? Então, dessa maneira, nós verificamos que todas as demais linhas vão ser iguais a zero.
Tá? Então, como a gente verifica isso aí? Como a gente monta essa matriz? Então, vamos aqui ao quadro. Temos aqui a matriz. Tá? Deixa eu só pegar o caneta. Temos aqui a matriz de F com respeito à base beta. E aqui, ó, nossa primeira linha. Essa primeira linha, deixa eu colocar de vermelho aqui. Nossa primeira linha, aqui ó, na posição 1, 2 é o F de U1, V1. Tá? Porque o U1 é o primeiro vetor da base e o V2 é o segundo vetor da base. Tá? E aqui vai dar 0 para o restante dos vetores, tá? Para o restante das entradas. Isso é o que diz essa primeira igualdade aqui. Essa segunda aqui, vamos traduzir ela aqui. Essa segunda linha, esse carinha aqui, ó, é o F de V1, U1. Como isso aqui dá 1, então quando você troca a ordem, você está numa forma antissimétrica, então isso aí vai dar menos 1. E vai dar 0 nas demais, então o restante da linha vai ser toda nula. Isso aí vai se repetir quando você passar para U2, V2. Só que o U2, aqui, F de U2, V2, tá? U2 é o... Vamos para cá. O U2 é o terceiro vetor, tá, da base, e o V2 é o quarto. Então, ó, você vai estar na terceira linha, quarta coluna, vai ser igual a 1. Tá? E o restante dessa linha aqui vai ser tudo igual a 0. E esse aqui, vou colocar aqui, é o F de V2, U2. Está exatamente na posição, esse carinha aqui é o quarto vetor da base, então está na quarta linha. E esse aqui é o terceiro vetor da base, então está na terceira coluna. Então dessa maneira você vai transladando. Quando você muda de um par para outro, essa matriz aqui, que eu vou destacar ela agora de preto, essa matrizinha aqui, ó, ela vai se deslocando para a direita. Cada par que você muda, você vai deslocando até chegar no késimo par, que é no UK-VK. Então, dessa maneira aqui, para cada par UJ-VJ, você vai ter uma matriz desse tipo. Essas matrizes são exatamente a matriz J, a matriz C, melhor dizendo, que aparece no enunciado. 0, 1, menos 1, 0. E quantas vezes ela aparece? A quantidade de pares que você tem. Exatamente K. E olha agora, só para finalizar aqui a interpretação, isso aqui nos diz que as demais linhas, a partir da linha 2K mais 1 até o final, vão ser todas iguais a 0. É exatamente o que a gente tem aqui, ó. Todas as demais linhas iguais a 0. Então, dessa maneira, nós conseguimos escrever a matriz de F na base beta dessa forma aqui. Como sendo uma matriz em blocos, diagonal em blocos, melhor dizendo, onde cada C desse aqui, onde cada matriz C desse é dessa forma. E o número de vezes que o C aparece nessa matriz é igual a K, que é a quantidade de pares que você tem pelo lema da decomposição ortogonal.
Além disso, para fechar aqui a conclusão, tá? Basta visualizar que é evidente que o posto dessa matriz é igual a 2K. Por quê? Vamos voltar aqui à forma extensa dela. Veja que essa matriz aqui ela já está quase escalonada. Tá? Para ter ela verdadeiramente na forma escalonada, o que você precisa fazer aí é permutar linhas. Tá? Permutar linhas para deixar ela na forma escada. Tá? Então a única coisa que você vai ter que fazer com essa matriz é permutar as linhas. Então você não vai anular mais nenhum elemento, só permutar linhas aí. Então a quantidade de linhas não nulas que a matriz escalonada contém é exatamente a quantidade de linhas não nulas que essa matriz tem. Quantas linhas não nulas essa matriz tem? Bem, a gente tem K blocos aqui, cada bloco desses aqui possui 2 linhas, então nós temos 2 vezes K linhas não nulas. Esse vai ser o posto, esse é o posto da F, tá? Porque é a quantidade de linhas não nulas da sua forma escalonada. Tá? Então, volta aqui. Aí, dessa forma, nós demonstramos completamente o nosso teorema 2. Tá? O posto da matriz, aliás, o posto da forma bilinear F é par, tá aqui. Tá? A matriz F, existe uma base do V, tal, que a matriz de F nessa base é uma matriz dessa forma, diagonal em blocos, onde cada um desses blocos não nulos aqui é dado por essa matriz. Tá? E a quantidade de vezes que esses blocos aparecem é exatamente a metade do posto de F, ou seja, K. Tá? E aí está demonstrado o nosso teorema 2. Tá? No mesmo estilo do nosso teorema 1, vamos deixar registrado uma observação que é com respeito à característica do corpo ser igual a 2. Assim como o teorema 1, o teorema 2 também não vale quando a característica é igual a 2. Tá? Para verificar isso, seja K um corpo com característica 2 e beta a base canônica do espaço K ao cubo. Tá? Então, mais uma vez, o nosso teorema 2 da aula 20, ele garante a existência de uma forma bilinear F sobre o K ao cubo, tal que a matriz dele com respeito a essa base beta é igual à matriz identidade, tá? De ordem 3. Tá? Mais uma vez aqui estamos usando a sobrejetividade do isomorfismo garantido por esse teorema 2. Então, em particular, como a matriz de F na base beta é a matriz identidade, essa forma bilinear é não nula. Além disso, a nossa propriedade 4 de formas bilineares simétricas garante que a F é simétrica, porque a matriz identidade é uma matriz simétrica, tá? Sendo diagonal é simétrica. Além disso, a propriedade 3 de formas bilineares antissimétricas, como nós estamos em característica igual a 2, esses subespaços aqui coincidem, então a F também é antissimétrica. Tá? Então você está com uma forma bilinear antissimétrica não nula, tá? Sobre um espaço de dimensão finita. Então, nota o seguinte, se o nosso teorema fosse válido aqui, então o posto de F seria par. Tá? Só que a matriz de F, com respeito a essa base beta, é a matriz identidade, que obviamente é invertível. Então, olha, o posto de F é igual à dimensão do espaço, ou seja, igual a 3, que obviamente não é par. Tá? Então, isso ilustra que o nosso teorema 2 ele não é válido para essa F, consequentemente, ele não é válido quando a característica do corpo é igual a 2. Tá? Então, em outras palavras, o nosso teorema 2 foi enunciado da forma mais geral possível. Tá? Realmente não tem como você tirar essa condição sobre a característica. Tá? Então, agora, para concluir a nossa aula de hoje, vamos explorar duas consequências do nosso teorema.
Nosso corolário 1, tá? Que é aliás, o nosso corolário 3, seguindo a numeração da nossa aula de hoje, o nosso corolário 3 é uma consequência imediata do nosso teorema. Ele diz o seguinte, ó, você já vê um K espaço vetorial de dimensão finita, onde a característica do corpo é diferente de 2, e F é uma forma bilinear simétrica não degenerada. Tá? Então, sob essas hipóteses, a dimensão do espaço tem que ser par. Como é que a gente verifica isso? Tá, o nosso teorema 3 da aula passada, ele garante que, sendo F não degenerada, a matriz de F com respeito a qualquer base beta, ela é invertível. Tá? Sendo invertível, então, o posto da forma bilinear F é igual à dimensão do espaço. Só que, agora aplicando o nosso teorema 2, nós estamos aqui sobre todas as hipóteses do nosso teorema 2, se é não degenerada, é não nula. Então, nosso teorema 2 garante que o posto de F é par. Mas como a dimensão do espaço é igual ao posto de F, nós concluímos então que a dimensão do espaço é par. Tá? Então, esse resultado aqui, essencialmente, nos diz que para você ter a existência de uma forma bilinear antissimétrica e não degenerada, o espaço ele tem que ter a dimensão par. Então, agora para fechar as nossas consequências do teorema, vamos enunciar e demonstrar o nosso teorema, o nosso corolário 4, que diz o seguinte, ó, você já vê um K espaço vetorial de dimensão finita, onde a característica do corpo K é diferente de 2 e F é uma forma linear antissimétrica e não degenerada. Então, olha, o que o nosso corolário 4 garante é que existe uma base beta de V, tal que F na base beta é dada dessa forma aqui, ó, como sendo uma matriz em blocos dessa forma. 0, J, menos J, 0, onde esse J é dado dessa forma aqui. Essa matriz aqui tá, é uma matriz antidiagonal, ou uma matriz antidiagonal muito específica. É uma matriz cuja diagonal secundária é formada apenas por 1 e todo mundo fora da diagonal secundária é igual a 0. Tá? Então aqui você tem todas as entradas da diagonal secundária igual a 1 e aqui todas as entradas da diagonal secundária igual a menos 1. Então foi nesse sentido que no início dessa sessão eu falei que, olha, dá para você representar formas bilineares antissimétricas como uma matriz antidiagonal. Tá? Então, é nesse sentido aí. Tá? Vejam aqui a hipótese adicional da F ser não degenerada. Então, olha, isso aqui diz para a gente que é exatamente meio a meio o tamanho dessa matriz. Ó. A J ela tem ordem K, onde K é exatamente a metade da dimensão do V. Note que isso aqui está bem definido, porque a dimensão do V é par. Tá, então, ok. Em resumo, o que o nosso corolário 4 diz? Olha, você consegue ter uma representação matricial para formas bilineares antissimétricas e não degeneradas com uma matriz antidiagonal dada dessa forma. Bastante específica. Então, olha que essa é a forma mais simples possível que você consegue representar uma forma bilinear antissimétrica. Tá? Já que você não pode representar ela de forma diagonal, então essa daí é a mais simples possível. É uma antidiagonal com todas as entradas igual a 1 ou menos 1. Então, para fechar aqui, vamos verificar o nosso corolário. Então, primeiramente, o nosso corolário 3, ele garante que a dimensão do V é par. Tá? Então, vou chamar de igual a 2K. Além disso, e é igual ao oposto de F, tá? Além disso, o nosso teorema 2, ele garante que existe uma base que eu vou chamar de beta', dada dessa forma, tal que a matriz de F na base beta' é uma matriz diagonal em blocos. Mas é dada por essa forma aqui, a diagonal é dada por essas matrizes C, onde C é essa matriz aqui de ordem 2, formada pelo 0, o 1, o menos 1 e o 0.
Nota que essa representação aqui, a quantidade de vezes que o C aparece, é exatamente a metade do posto de F. Tá? Só que o posto de F é igual à dimensão. Então, a quantidade de vezes que o C aparece é exatamente K vezes a metade da dimensão. Como o C tem ordem 2, então o C aqui ele vai cobrir toda a diagonal da F, da matriz de F na base beta. Ou seja, não existe, no nosso teorema 2 ainda tem a margem para as linhas nulas e colunas nulas. Aqui você não tem essa opção, tá? Porque a quantidade de vezes que o C aparece é exatamente igual à metade da dimensão. Então, ele cobre toda a diagonal. O que é de se esperar, né? Porque se tivesse alguma linha nula ou coluna nula, essa matriz não seria invertível, consequentemente a F não seria não degenerada. Então, ok, nós temos uma base beta' com essa propriedade. Então, traduzindo isso aqui, nós temos que a matriz beta, aliás, que a base beta, ela satisfaz essa propriedade aqui, ó. F de UI, vírgula, VJ vai ser igual a 0 se I for diferente de J, vai ser igual a 1 se I for igual a J, e 0 nos demais casos. F de UI, UJ é igual a F de VI, VJ, e vão ser iguais a 0. Tá? Então, utilizando, nós temos que a matriz, que a base beta, dessa forma, nos dá essa matriz aqui. Então, se nós reorganizarmos essa base beta, nós vamos conseguir a nossa matriz desejada do corolário. De que forma nós vamos rearrumar essa base? Nós vamos tomar a base beta como sendo formada por esses vetores. O 1 até o K, você separa, você pega só o J, tá? O 1, o 2 até o K, tá aqui. E depois, a partir da entrada, a partir do vetor K mais 1, você toma ele como sendo o VK, o último vetor. VK, aí depois VK menos 1 até o V1. Ou seja, você ordena os J de forma crescente e os VJ de forma decrescente. Tá? Então, essa arrumação aí, essencialmente o que você está fazendo é tomar a mesma base, mas você sabe que não é a mesma porque uma base depende da ordem dos vetores nela. Então, o que você está fazendo é tomar uma base com os mesmos vetores da base beta', só que em ordem diferente. E aí você consegue verificar facilmente, assim como nós fizemos para o teorema 2, que essa base formada dessa maneira aqui, arrumada dessa forma, ela nos dá exatamente essa matriz aqui, tá? Onde esses J são dados dessa forma. Você verifica facilmente que essa base satisfaz as condições do nosso corolário 4. Tá? Então, com isso, nós fechamos a demonstração do nosso corolário 4 e a nossa aula de hoje. Tá? Na próxima aula, nós falaremos sobre formas quadráticas. Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.